Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Prof. Débora Vilarim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês essa blusa super linda toda em crochê. Nela eu utilizei o fio Belle da Comercial Fitecom, na cor raposa. Eu utilizei 2 novelos, o que restou do segundo novelo foi essa quantidade aqui. Na verdade eu usei 1,5 novelo, né, praticamente, para o tamanho P, que é o tamanho dessa peça aqui da aula, tá? Mas na aula eu ensino a fazer sob medida, então você vai conseguir fazer em todos os tamanhos. Então, se você gostou dessa peça, não deixe de deixar aqui o seu gostei para apoiar meu trabalho, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações para você receber todos os conteúdos gratuitos que eu trouxer por aqui. Também deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça e também se você tem sugestões de outras peças para eu trazer aulas aqui para o canal. Lembrando que eu tenho também vários projetos pagos na minha loja online e eu vou deixar o link dela aqui na descrição também para vocês conferirem, tá? Porque além das aulas gratuitas aqui no canal, eu também tenho as aulas pagas, tá? Mais de 50 modelos aí para você escolher dentre vestidos, saias, blusas e conjuntos, tá bom? Então não deixa de dar uma conferida lá também. Além disso, não deixe de me seguir lá na rede vizinha, vou deixar o arroba aqui para vocês. Por lá eu posto também muita novidade, muita coisa interessante que muitas vezes eu não posto aqui no YouTube, então é importante ficar ligadinha lá também. Agora eu vou dar para vocês um panorama geral de como a gente vai fazer nossa peça, tá? Ela é trabalhada nesse pontinho fechado, que é um pontinho barra, que eu já ensinei aqui no canal, já ensinei ela também lá no YouTube, no YouTube não, né, gente, no Instagram, e ele é feito assim, ó, tá? Na vertical, nós vamos trabalhar até dar toda a volta. Depois, a gente trabalha a parte de cima, fazendo aqui as divisões das cavas, do decote, a abertura aqui atrás, ó, que a gente colocou um botãozinho também. Então, tá bem interessante essa blusinha, numa modelagem bem diferente. Eu espero que vocês gostem bastante. Agora, na sequência, eu deixo a lista de materiais para cada tamanho. Também deixo o site da Comercial Fitecom aqui na descrição desse vídeo. Também vou deixar escrito para vocês conferirem sobre os fios da Fitecom, que são fios maravilhosos, de 100% viscose, que tem um caimento muito bom, tá? E também o preço aí bem em conta, tá bom? Antes de prosseguir, ó, vou só mostrar aqui o rótulo do fio que eu utilizei, que é a cor raposa, o fio Belle. Esse fio ele é 100% viscose, como eu falei. O tex dele é de 300 e nesse cone vem 400 metros, tá? E 200 gramas. Para vocês que ainda não conhecem esse fio, eu super indico. E depois vocês entram lá no site para dar uma conferida, tá bom? Vamos lá para a nossa lista de materiais e em seguida para a nossa aula. Então, para nós começarmos, pessoal, nós vamos fazer um cordão de correntinhas com uma quantidade que corresponde à medida que você quer ter, desde o comprimento total da blusa até a abertura da cava dos braços, tá? Como vocês viram, com a peça já pronta, né? Já mostrei para vocês. Então, vocês vão precisar dessa medida e vocês vão fazer os cordões de correntinhas, né? As correntinhas formando o cordão. Não precisa ter múltiplo, tá? É só você fazer as correntinhas um pouco mais folgadas, não deixe elas muito apertadas, tá bom? E aí você vai trabalhando até chegar nessa medida, que é a medida do comprimento total até a medida da cava do braço, tá? Na minha peça, no tamanho P, que eu fiz para o meu tamanho, eu fiz 52 pontos, tá? Vou colocar a medida em centímetros aqui para vocês, a quantidade de centímetros que ficou, mas você vai fazer de acordo com o seu tamanho, tá? Vou fazer aqui uma quantidade menor de pontos, só para mostrar o ponto fantasia para vocês. Então, vocês vão fazer a quantidade total. Chegando na quantidade de correntinhas que você precisa para o seu tamanho, você vai fazer o seguinte, ó. Fazer mais uma correntinha para virar. E vai vir na terceira, tá? Então, você vai pular uma, duas, na terceira você vai começar a trabalhar em pontos baixos. Então, você começa, ó, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base, até chegar lá no último ponto. Isso é um ponto bem simples, feito apenas com pontos baixos. Quando eu chegar lá no último ponto, eu volto com vocês pra gente voltar fazendo a próxima carreira. Cheguei até o último ponto, agora nós fazemos uma correntinha, viramos o trabalho. E nós vamos começar a trabalhar apenas na laçadinha de dentro, tá? Então, nós temos aqui 2 laçadinhas do ponto baixo.
E para fazer o próximo ponto, ó, o primeiro ponto da carreira, nós vamos pegar apenas na laçadinha de dentro, deixando a de fora aqui livre, tá? Aí você vai trabalhando, ó, só na laçadinha de dentro. Você coloca a agulha assim no meio do ponto, ó. Daí você vai fazendo os pontos baixos, dessa forma, até chegar lá no último ponto. Vai ficando um relevinho aqui, ó, que é formado pela alcinha que você não pegou do ponto, tá? É essa alcinha que dá esse efeito bem bonito para esse ponto. Agora é só fazer dessa forma até chegar lá no último ponto. Quando você chegar aqui no último ponto, você vai ter aquelas duas correntinhas. Você vai pegar aqui uma das laçadinhas da correntinha e vai trabalhar o teu último ponto baixo, tá? Ó. Agora faz uma correntinha para subir, vira o trabalho e vamos repetir tudo novamente, ó. Pegando apenas na laçadinha de trás, ou da frente, né? Mas eu acho que é melhor falar de trás, porque essa daqui fica, né, de frente para você. Mas assim, pega na laçadinha de dentro e vai trabalhando os pontos baixos. E assim a gente vai repetir por todas as carreiras até a gente conseguir ter a medida da circunferência do busto, tá? O nosso ponto ele vai ficar assim, ó, em pé, tá? Na peça, ele vai ficar assim. E a gente vai trabalhando as carreirinhas, indo e voltando, até a gente dar a volta no nosso corpo, tá? Vou pegar minha peça ali maior para vocês verem. Eu não contei as carreiras, gente, porque são carreiras muito pequenas. E eu vou só medir para vocês verem a largura que ficou. Eu já falei para vocês a quantidade de pontos que eu fiz, né? Que foi 52. E aí eu vou medir agora a circunferência para vocês verem qual tamanho ficou a minha peça. Então, aqui está a minha peça maior, tá? E ela, assim, dobradinha ao meio, ela está com cerca de 35 centímetros, tá? Dobradinha assim. Perceba que esse ponto, ele tem uma certa elasticidade. Então, eu fiz essa medida aqui bem justinha no meu corpo, tá? Porque aí ele vai, como ele tem essa certa elasticidade, eu vou conseguir vestir, não vou ter problema, tá bom? Então, se você quiser, você pode fazer ela mais, essa medida mais justinha, tá? Mas aí é só ir fazendo mesmo as carreiras, sem se importar muito o quanto está crescendo, né? Vai fazendo aí no momento que você estiver assistindo uma outra coisa, porque é um ponto bem simples, então você não vai se atrapalhar, né? Aí você vai fazendo todas as carreiras até chegar no seu tamanho, tá? Chegando no seu tamanho, pessoal, a gente vai costurar, tá? Para que a gente fique com uma peça fechada em círculo. Para vocês terem uma noção, ó, aqui pro meu tamanho, eu estou terminando o meu primeiro novelo do fio belly. Se você estiver fazendo um tamanho maior, pode ser que você precise, né, de um pouco mais de um novelo para terminar só essa base da blusa, tá? Essa costura aqui, vocês podem fazer das mais diversas formas, tá? Vocês podem fazer direto com a agulha de crochê mesmo, mas eu prefiro fazer costurando com a agulha de tapeceiro, aquela agulha que tem a ponta mais grossa, né, que facilita mais o trabalho. Ó, tá vendo? Ela é bem maior, fica bem mais fácil passar o fio aqui. Você vai cortar aí uma quantidade de fio, né, que não vai faltar. Daí, nós vamos puxar aqui o fiozinho, ó. Acho que eu até cortei fio demais. Mas é melhor sobrar do que faltar, né, gente? Aí você passa a ponta pela agulha e vai fazer a costura normalmente, pegando cada pontinho dos dois lados. Aqui tanto faz, né, como o nosso ponto ele é igual dos dois lados, tanto faz, não tem um lado certo para você fazer a costura, tá? Você pode se basear por essa primeira carreira, deixando ela no direito. É um bom parâmetro aí para você se basear, tá? Você pode deixar a primeira carreirinha aqui do lado do direito e fazer a costura. Eu gosto de passar 2 vezes no primeiro ponto e 2 vezes no último, só para ter certeza que tá bem firme, tá bom? Mas aí não tem segredo, é só ir passando pontinho a pontinho fazendo a costura
por toda a abertura da nossa peça. Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Então, pessoal, depois de terminar a costura, eu passei o fiozinho aqui pro mesmo lado em que eu fiz a costura, que vai acabar sendo o lado de dentro, tá bom, da peça, o avesso. E aí, eu fiz aqui o nozinho só pro fio não desmanchar. Aí eu passei a peça, né, virei a peça para que essa parte da costura fique pra dentro. E agora a gente vai trabalhar aqui na parte de cima com uma carreirinha de ponto baixo, que vai ser a base para nós subirmos aqui o restante da blusa. Então, aqui na lateral, ó, bem próximo de onde eu fiz aqui a costura, tá vendo? Eu vou começar a fazer os pontos baixos. E a gente vai fazer um ponto baixo para cada carreirinha dessa que nós temos na vertical, tá? Então, vamos lá, ó. Minha costura tá bem aqui, tá vendo, ó? Aqui pelo lado de dentro você vai conseguir ver melhor a costura. Eu vou começar nessa carreirinha que está logo depois aqui, ó, tá vendo, ó? Tá aqui a minha carreirinha, eu vou começar nesse fiozinho aqui, fazendo meu ponto baixo. Então, o próximo ponto, pessoal, nós vamos colocar bem aqui, ó, tá vendo? Nós temos esses dois fiozinhos aqui, ó, um bem aqui em cima, ó, tá aqui um, e o outro aqui embaixo, ó, tá vendo? Os dois aqui, é nele que a gente vai trabalhar, nesses dois. Aproximei aqui mais um pouquinho pra você ver, ó, tá vendo aqui um fiozinho e o segundo fiozinho. Ó, venho aqui no primeiro, faço meu ponto baixo, venho no segundo, faço ponto baixo, das duas carreiras. Aí, aqui, ó, aqui está o nosso conjunto de duas carreiras novamente. Aqui em cima está o meu primeiro fiozinho que eu vou pegar para fazer o ponto baixo. Logo depois dele está o segundo que eu pego para fazer o ponto baixo. Perceba que eu tenho um buraquinho aqui, mas eu não vou trabalhar nele, tá? Ó, eu vou trabalhar sempre em cima dessas duas carreirinhas que nós temos aqui, ó. Esse fiozinho que fica um pouco mais apertadinho, faço um ponto baixo. No próximo, fica um pouco mais visível também, faço um ponto baixo, ó. Tá vendo? Não trabalho nesse, que é grandão aqui, não trabalho nele. Venho aqui sobre os próximos dois, ó. Fiozinho aqui e outro fiozinho aqui. Tá bom? A gente vai trabalhando dessa forma até dar a volta em toda a carreira. Eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a minha carreira, tá? Com ponto baixíssimo, o primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos contar a quantidade de pontos baixos que nós temos na carreira. No meu caso, eu já contei, e eu tenho 172 pontos ao redor de toda a peça, tá? Desses 172, eu deixei a metade para frente e a metade para as costas. Então, eu marquei aqui, 172 dividido por 2 vai dar 86, tá? Esse pontinho anterior que está marcado é o pontinho de número 86. O que está marcado é o primeiro da parte das costas, tá bom? Então, você vai fazer exatamente a mesma coisa, contar quantos pontos baixos você tem e dividir a quantidade por 2, marcando aqui a lateral, tá bom? Então, depois de vocês fazerem essa contagem, dividirem por 2, a gente vai fazer um pequeno cálculo agora, tá? Bem simples, mas eu trouxe aqui a calculadora para vocês entenderem melhor. Nós vamos pegar essa quantidade que ficou para cada metade, né, que no meu caso, ó, 172, quantidade total, dividido por 2, dá 86, tá? Então, ficou 86 para frente e 86 para as costas. O nosso ponto, que nós vamos trabalhar na parte de cima, ele é múltiplo de 10 mais 7 no final. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ir descontando de 10 em 10, no final eu vou descontar 7, e a gente precisa ficar, assim, no final, com 5 mais ou menos, né? Mais ou menos 5 pontos sem trabalhar de um lado, 5 pontos sem trabalhar de outro, que vai ser a distância aqui da cava que a gente precisa, tá? Pra gente não trabalhar até a borda final da peça, a gente desconta esses 5 pontos no começo, 5 pontos no final. Mais ou menos. Pode ser 6 pontos, pode ser 7, né? Se você estiver trabalhando uma peça maior. Então, no mínimo 5, mas se você quiser deixar um pouquinho a mais, também pode. Como que você vai fazer isso? É simples. Da quantidade aqui que fica para cada metade, você vai descontando de 10 em 10. Como eu tenho 86 aqui, eu já posso descontar uns 50, tá?
Por quê? Eu sei que se eu ir descontando 5 vezes, né, 10, depois menos 10, 5 vezes vai dar 50, certo? Então, eu já vou descontar diretão aqui 50 pontos. São 5 repetições de 10. Fiquei com 36, tá? Aí eu vejo que eu posso tirar, por exemplo, mais umas 2 repetições aqui. Então, eu vou tirar 20. Então, eu tirei 50, depois eu tirei 20. No total, eu tirei 70 pontos, 7 repetições de 10. Ficou com 16. Aqui já é um número baixo o suficiente para que eu faça o seguinte, eu tiro os 7 finais, eu falei para vocês, né, que nosso ponto é múltiplo de 10 mais 7. Então, eu fui descontando os 10, agora eu desconto 7 que eu preciso ter no final. Fiquei com 9 pontos. Essa quantidade, se eu dividir por 2, vai dar 4,5 pontos para um lado, 4,5 pontos para o outro. Mas como a gente não tem metade de ponto, eu vou deixar 4 pontos para um lado e 5 para o outro, tá? Que aí vai dar os 9. Então, recapitulando, para vocês verem que é bem simples. Eu pego a quantidade de pontos que eu tenho em cada metade, que no meu caso é 86, 172 dividido por 2. Aí eu vou descontando repetições de 10, tá? Eu já posso aqui descontar diretamente 7 repetições de 10, ou seja, 70 pontos. Fico com 16. Lá no final, eu preciso descontar mais 7 pontos, porque o nosso ponto é múltiplo de 10 mais 7 no final. Então, desconto 7, fico com 9. Esse 9 pontos, eu vou deixar a metade para um lado sem trabalhar, a metade para o outro sem trabalhar. E vai dar 4,5. Mas como a gente não tem metade de ponto, eu deixo 5 para um lado e 4 para o outro, tá bom? Vou dar aqui um outro exemplo para você ver com uma outra quantidade de pontos. Então, vamos imaginar que você tem aí 110 pontos, né, em cada metade. Aí, você vai fazer o quê? Você vai descontar as repetições de 10. Como a gente tem 110, eu acredito que eu já posso descontar uns 90 pontos, ou seja, 9 repetições de 10. Vou ficar com 20 pontos. Se eu descontar os 7 do final, fico com 13. Se eu dividir por 2, vai ficar 6,5 para um lado, 6,5 para o outro. Então, eu posso deixar 6 para um lado e 7 para o outro, né, arredondando aqui. Essa diferencinha de um ponto não vai dar, assim, não vai influenciar muito na tua peça. Então, não tem problema você deixar essa pequena diferença de um pontinho, tá? Então, só para vocês entenderem esse cálculo, para que a gente consiga deixar tanto o nosso ponto múltiplo e não ter dor de cabeça, tá? E também a gente conseguir aí já calcular quantos pontos a gente vai deixar aqui no começo e no final sem trabalhar, tá bom? Então, acredito que deu para entender. Agora, eu vou fazer aqui com aquele primeiro exemplo, que é o exemplo real da peça que eu estou trabalhando, tá bom? Então, eu vou deixar 4 pontos no começo e 5 no final. Vice-versa, né? Tanto faz. Você vai deixar aí a quantidade de acordo com a conta que você fez, tá bom? E para fazer isso, eu vou trabalhar em pontos baixíssimos. Então, eu já tenho aqui o primeiro, tá? Que já finalizei com ponto baixíssimo, então ele já tá com ponto baixíssimo. Eu vou fazer por mais 4, ó. O primeiro já foi, o segundo, terceiro e o quarto. Pulei os 4 pontos, no meu caso. Como eu vou começar no próximo, então eu faço mais um, entendeu? Então, deixei aqui os 4, de acordo com a minha contagem, é o que eu preciso. Se a sua for 6, você vai fazer os 6 pontos baixíssimos, né? Enfim, faça de acordo com a sua contagem. E eu fiz mais um, porque é o ponto em que eu vou começar, tá? Então, é 4 aqui sem trabalhar, e no próximo eu já começo. Lembrando que aquele ponto baixíssimo de finalização da carreira, ele já conta, tá bom? Então, conte com ele. Para começar a carreira, eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, tá? Se você quiser começar de uma outra forma, pode fazer também, não tem problema. Mas, como fica aqui bem na bordinha, a gente não vai aparecer tanto aqui essas 3 correntinhas, porque a gente vai ter o acabamento. Então, eu fiz mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu pulo 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. Pulo 2 pontos, no terceiro eu vou fazer 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos, no terceiro eu faço um ponto alto. Pulo 2 pontos, no terceiro eu faço 3 pontos altos. Tá vendo a repetição? Ó. Agora a gente vai repetir esse daqui que a gente faz o ponto baixo no meio, ó. Faço 2 correntinhas,
pulo um ponto só, no próximo faço um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto só e vou repetir tudo novamente, ó, desde o começo, ó. Essa é a minha repetição de 10 pontos, ó, tá? Faço os 3, pulo 2. Faço um ponto, pulo 2, faço 3 pontos. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto baixo. Duas correntinhas, pulo um ponto e recomeço de novo. Então, a gente vai repetindo isso daqui, tá? Esses 10 pontinhos aqui, até a gente chegar próximo ao final. Por quê? Porque no final, a gente vai ter aqueles 7 pontos que eu falei pra vocês. Então, depois de fazer essas repetições aqui, ó, de 10, 10, 10, 10, 10, no final nós vamos ter mais uma repetição dessa, para completar os 7 pontos que a gente tem no final e deixar a lateral igual à lateral do começo. A lateral do final igual à lateral do começo. Então, não tem segredo, vai repetindo aí teus pontos. Quando eu estiver próximo ao final, eu volto para enfatizar essa parte de como a gente vai finalizar a carreira. Prontinho, pessoal, eu cheguei ao final. Como eu falei pra vocês, ó, nós estamos repetindo e eu peço que vocês confiram se vocês fizeram certinho, ó. Porque a gente fica sempre intercalando, ó, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, tá? E aí a gente vai intercalando, ó, dessa forma, tá bom? Até chegar no final. Aqui no final, aquilo que eu falei pra vocês, a repetição é essa daqui, ó, de 10 pontos de base. Mas no final a gente precisa de mais 7 pra terminar a carreira desta forma, ou seja, da forma que a gente começou, tá bom? Então, terminando aqui dessa forma, vejam que aqui eu terminei com faltando os 5 pontos, como eu havia falado pra vocês, tá? Porque a gente fez essa continha, então agora vai bater certinho o nosso ponto, tá bom? Agora a gente vai começar a próxima carreira. Esse ponto fantasia, ele é de 2 carreiras, tá? Então a repetição dele é de 2 carreiras. Já ensinei a primeira, vou ensinar a segunda, e as demais é só repetição dessas duas. Então começamos com 3 correntinhas, viramos o trabalho. Aqui no mesmo pontinho, ó, que é o último da carreira anterior, nós vamos fazer mais 2 pontos altos, para que a gente fique com 3 contando com as correntinhas. Agora nós fazemos um ponto alto sobre o ponto alto, laço o fio, pulo os próximos 2 pontos, no terceiro eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3, ó. Isso aqui vai ser sempre igual, tá? Onde a gente tem o ponto alto, ó, vai ser sempre igual. O que vai mudar é nessa parte aqui do ponto baixo. Que em uma carreira a gente vai ter o ponto baixo, na outra a gente não vai ter o ponto baixo, a gente vai ter 3 correntinhas, ó. 3 correntinhas. E aí na sequência eu já faço, aqui ó, no primeiro ponto alto, à frente, eu faço os 3 pontos altos. Olha só. Tá vendo? Essa é a repetição que a gente vai seguir em toda essa carreira. Agora é só continuar. Onde tem ponto alto, eu faço ponto alto aqui, no meio, né? Entre os grupinhos de 3 pontos. Depois pulo 2 pontinhos e no terceiro eu faço os 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Três correntinhas. No pontinho à frente, ou no ponto alto, eu faço os 3 pontos altos de base. E assim a gente vai repetindo até completar a carreira. Prontinho, pessoal, eu cheguei ao final, ó, terminei com os 3 pontos altos aqui no último pontinho, tá vendo? E assim a gente vai, né, fazer agora a repetição dessas duas carreiras. Então, para começar a carreira seguinte, eu vou fazer os 3 pontos, virar o trabalho, e vou repetir toda a primeira carreira. Então, aqui, ó, eu vou fazer mais 2 pontos altos para completar os 3 que eu preciso aqui para o começo, tá bom? Agora eu faço ponto alto sobre ponto alto, aqui no pontinho do meio. Depois aqui pulo 2 pontos, no terceiro eu faço 3 pontos altos, todos no mesmo pontinho de base, que é a sequência normal do nosso ponto, certo? E aí vou fazer igual eu fiz aqui na carreira de número 1. Vou fazer 2 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio das argolinhas, né, das correntinhas, perdão, da carreira anterior, 2 correntinhas e vou continuar repetindo, ó. No próximo ponto eu trabalho 3 pontos altos no mesmo lugar, depois vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto que fica no meio, ó, aqui, e assim eu vou repetindo, tá? Nós vamos repetir essas duas carreirinhas até a gente chegar na altura do decote. Eu vou fazer aqui as minhas repetições, chegando na altura que eu quero para o meu decote, eu volto com vocês.
Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, essa quantidade de carreiras, né? Eu vou contar aqui esses pontos altos, tá? Que, na verdade, vai dar a mesma quantidade de carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas, que ficou aqui com cerca de 8 centímetros, tá bom? Foi a quantidade que eu achei ideal pro meu tamanho. Se você precisar fazer mais, você pode fazer. Se você precisar fazer menos, pode fazer. Lembrando sempre de terminar numa carreira dessa, ó, que a gente tem as 3 correntinhas pra gente ficar com a base reta. E agora a gente vai trabalhar cada lado aqui separadamente para subir cada alça, fazendo aqui o decote, tá bom? A abertura do decote. Então, aqui no meu caso, pessoal, eu tenho 8 repetições, tá? Vou contar aqui os pontos altos, ó, do meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repetições. Então, como que eu vou fazer no meu caso? Eu vou deixar aqui cada lado com 3, mas depois a gente vai diminuir, tá? Vai ficar um pouco menor. Vou deixar cada alça aqui com 3 repetições de um lado, 3 do outro, e inicialmente 2 aqui no centro, tá bom? Mas, de acordo com a quantidade que você tiver aí, você pode fazer com uma quantidade diferente em cada alça e também aqui no centro. Se de repente você tiver 9, né? 9, eu tenho 8 aqui. Se você estiver fazendo um pouco maior e tiver 9 repetições, você vai deixar 3 para um lado, 3 para o outro e 3 na frente. Pode ser também, tá? Se você tiver, por exemplo, 10 repetições, né, o que que você pode fazer? 4 para um lado, 4 para o outro, e deixa 2 na frente aqui, para ser o começo da abertura do decote, tá bom? Ou se, por exemplo, você quiser o decote maior, né, você achar, se você tiver, né, por exemplo, 10, né, nesse exemplo, você achar que começar o decote com apenas 2 repetições vai ficar muito pequeno, você pode deixar 3 repetições para uma alça, 3 para outra, e 4 aqui no centro da abertura do decote. Então, você pode estar adaptando para a forma que você achar que vai ficar melhor para você, tá? Então, aqui eu já fiz a marcação, deixando as 3 repetições para um lado, 3 para o outro, e 2 aqui no centro, tá? Eu vou voltar aqui a próxima carreira trabalhando normalmente desse lado. Quando eu estiver aqui próximo da minha marcação, aí eu volto com vocês. Cheguei aqui na parte em que eu tenho o marcador, né? Aí eu fiz aqui, normalmente, os 3 pontos anteriores. Agora, para finalizar a carreira, aqui, ó, nas 3 correntinhas onde tem o marcador, eu vou colocar mais um ponto alto, tá? Dessa forma. Agora, nós fazemos 3 correntinhas para subir, viramos o trabalho. No ponto à frente, nós vamos colocar 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Contando com as 3 correntinhas iniciais, ficamos com 3 pontinhos. Agora é só continuar o restante da carreira normalmente, finalizar essa carreira, começar a próxima. Quando eu estiver no final da próxima carreira, que vai ser desse lado aqui do decote, tá? Aí eu volto com vocês. Então, vou finalizar essa daqui normalmente, começar a próxima. No final da próxima, eu retorno aqui com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, terminei a carreira de baixo, comecei a próxima normalmente. E aqui no final, nós trabalhamos o ponto alto sobre o ponto alto. No último pontinho, que é a terceira correntinha, ó, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Para finalizar essa carreira. Olha só. Agora fazemos 3 correntinhas para subir, viramos o trabalho. Fazemos um ponto sobre o ponto alto à frente, ó, que é esse pontinho aqui, certo? Ó. Pulamos os 2 pontinhos, no terceiro fazemos 3 pontos altos todos no mesmo ponto de base. A sequência da carreira me pede 3 correntinhas de separação e 3 pontos altos aqui no próximo ponto alto. Eu vou continuar toda essa carreira, seguindo a sequência. Vou começar a próxima. Quando eu estiver no final da próxima carreira, que vai ser aqui desse lado do decote, aí eu volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, meus amores, terminei a carreira anterior, comecei a próxima. Aqui no final, nós vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui, ó, tá? Antes das 3 correntinhas. Assim, a gente vai finalizar essa carreira. E daqui pra frente, nós vamos trabalhar de forma reta, ou seja, nós não teremos mais diminuições. Aqui a gente já fez as diminuições.
Agora aqui vai ser a sequência normal, reto dos dois lados. Então aqui para começar o decote, eu vou sempre começar com as 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E aqui eu vou fazer a sequência que o meu ponto me pede, tá? Então eu vou pular esses 2 pontos, no terceiro eu vou fazer os 3 pontos altos juntos, ó. Juntos não, né? Todos no mesmo ponto de base. E 3, ó. Tá vendo? Aí 3 correntinhas e vou seguir toda a sequência da carreira, normalmente. Aí a gente conclui essa carreira, começa a próxima, e aqui no final, ó, quando nós estivermos voltando na próxima carreira, nós vamos fazer aqui os 3 pontos neste ponto, 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas, um ponto alto aqui. Perdão, 3 pontos altos aqui, né? Aí a gente laça o fio e vem na terceira correntinha aqui, ó, pula os 2 pontos, né? Vem na terceira correntinha e faz um ponto alto. Então a gente começa com as 3 correntinhas e termina a carreira com um ponto alto. E aí a gente vai repetir essas 2 carreiras, né? Até a gente chegar na altura do ombro, tá bom? Eu vou fazer aqui essa, terminar, vou fazer a próxima, aí eu venho mostrando pra vocês, né? Pra vocês verem bem certinho como que vai ficar esse lado aqui do decote, tá bom? Prontinho, pessoal. Ó, eu terminei aquela carreirinha, comecei a próxima e terminei aqui com o meu ponto alto, tá? Agora é só repetir essas 2 até chegar na altura do ombro, mas com um pequeno detalhe. Nós precisamos terminar numa carreira daquela de 3 correntinhas, tá? Então, no meu caso, aqui eu já cheguei na altura que eu preciso pro ombro, não vou precisar fazer mais carreiras. Então, ou eu vou precisar fazer só mais uma para deixar, né, a base reta, ou seja, terminar com uma carreira que a gente faz as 3 correntinhas de separação, ou eu desmancho uma carreira, tá? E eu prefiro desmanchar uma carreira, vou desmanchar uma, para que eu fique com a última carreira sendo essa de 3 correntinhas, tá? Então, eu vou desmanchar aqui ela, já desmanchei, ó. Já tô com a quantidade que eu preciso. Mas aí você poderia fazer mais uma também, não tem problema, tá? Se fosse o seu caso também, você pode fazer mais uma para deixar a última carreira com, sendo essa daqui das 3 correntinhas. Aí a gente vai cortar o fio, porque a gente vai trabalhar lá do outro lado. Mas antes, nós podemos fazer aqui uma correntinha uma correntinha não, gente, uma carreira de pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, para que fique mais fácil a nossa costura depois. Mas ela é opcional, se você quiser, você pode optar por não fazer também, tá? Então, eu faço uma correntinha aqui para dar altura, e vou fazer um ponto baixo para cada um dos pontos de base, ó. Fiz um para cada ponto alto, um para o ponto alto que fica aqui no centro, depois um ponto para cada um daqueles pontinhos que foram feitos juntos. Aqui na correntinha, eu posso fazer os 3 pontos, tá? Ou somente 2 também, acho que 2 já vai ficar bom, né? Ó, já cobriu o espaço, tá vendo? Então, eu vou fazer só 2 aqui. Aí, 3 pontos aqui para os pontos altos, e assim a gente vai trabalhando, ó. Em pontos baixos, tá? Pra gente ter uma base melhor para fazer a costura dos ombros depois. Cheguei ao final, ó. Fica assim. Agora sim, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio e vou começar com vocês o outro lado. Aqui eu aproveitei para deixar uma quantidade boa para fazer a costura depois, tá? Então, aqui desse segundo lado, que é o lado esquerdo, nós vamos começar a nossa carreira de fora para dentro, tá? Então, você vai unir o pontinho bem aqui na lateral e vai repetir todas as carreirinhas que nós fizemos aqui, tá? Desde essa primeira que a gente faz aqui até o ponto marcado, tá? Então, vai ser exatamente a mesma coisa. Por isso, eu vou virar minha peça deste lado para eu começar aqui, tá bom? Eu tenho aqui esse fiozinho, gente, porque foi aqui onde acabou o meu primeiro novelo, tá? Aí eu já fiz a emenda, depois eu vou fazer os arremates finais desse fiozinho para ele ficar mais discreto. Então, aqui nessa lateral, bem na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, pode ser um ponto baixíssimo e mais 2 correntinhas, perdão, um ponto baixíssimo e 3 correntinhas, ou um ponto baixo, que é como eu vou fazer, um ponto baixo e 2 correntinhas, isso para dar a altura do ponto alto. Agora eu faço mais 2 pontos aqui,
E vou seguir a sequência da minha carreira normalmente, até chegar lá no pontinho marcado. Prontinho, cheguei aqui, ó, no local marcado. Percebam que eu finalizei a carreira igual eu finalizei aqui do outro lado, tá? Com um ponto alto aqui nesse espaço da correntinha. Então, agora é só repetir todas as demais carreiras que nós fizemos desse lado, desse outro lado, tá? Até atingirmos a mesma quantidade de carreiras do primeiro lado. Eu vou fazer aqui as minhas, tá bom? E aí eu volto para mostrar para vocês o resultado dessa primeira parte, né, parte da frente, e também pra gente começar a parte de trás, tá bom? Então, não tem segredo, é só repetir. Vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei ó, as carreirinhas aqui do outro lado, ficando aqui o nosso decote dessa forma, tá? Essas carreiras aqui do decote, ó, elas ficaram com cerca de 8 centímetros também. Então, a nossa cava vai ficar com cerca de 16 centímetros, tá vendo, ó? Quase 17 centímetros, tá bom? Foi o tamanho da minha cava. Mas é claro que aqui você pode fazer mais carreiras de acordo com a tua necessidade, deixando tanto o decote maior quanto aqui a cava, tá bom? Agora nós vamos trabalhar a parte de trás, que vai ser bem tranquila também. Nós vamos repetir essas carreirinhas aqui do começo, trabalhando de um lado ao outro, até ficar faltando 3 carreiras para nós atingirmos a mesma altura da parte da frente, tá bom? Então, vou começar junto com vocês a primeira carreira para vocês verem certinho como que é. Então, aqui na lateral, ó, eu tenho os últimos 4 pontos que eu vou deixar, né, que eu já deixei desse lado da frente. Esse pontinho marcado é o primeiro ponto da parte de trás, as costas, e eu vou começar a contar dele. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, no sexto ponto, porque aqui no começo, no meu caso, né, eu deixo 5 pontos e no final 4 pontos, como eu mostrei aqui pra vocês, tá? No final eu fiquei com 4 pontos. Mas como eu vou começar a carreira aqui da parte de trás, eu vou deixar 5 pontos sem trabalhar, contando a partir desse que tá marcado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou começar a trabalhar. Você vai fazer aí, pular a quantidade de pontos, igual você fez na parte da frente, tá? Aqui eu posso fazer um ponto baixíssimo ou um ponto baixo, tá? Eu vou começar com ponto baixo, que eu gosto mais. Daí, nós vamos repetir essas carreirinhas que nós fizemos aqui na parte da frente. Vou fazer mais 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Se você fez ponto baixíssimo, você vai fazer 3 correntinhas, tá? No mesmo lugar, eu vou colocar mais 2 pontos altos, para completar os 3. Agora, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto, pulo 2 pontos, no terceiro vou fazer 3 pontos altos. Ó. Agora, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo ponto baixo, 2 correntinhas, pulo um ponto no próximo, 3 pontos altos. É a mesma sequência da parte da frente, tá? Vou fazer aqui toda a minha carreira até chegar lá no final. Então, pessoal, cheguei aqui ao final. Aqui me sobraram aqueles 4 pontinhos, tá? No meu caso, são 4. No seu caso, vai sobrar a quantidade de acordo com o seu cálculo, tá? Que você fez. Agora, a gente vai continuar as carreiras normalmente. É importante que você confira se você fez tudo certinho nessa carreira, né? Intercalando ponto alto, ponto baixo aqui, pra saber se tá tudo certinho. Aí, se tiver tudo certinho, você começa a próxima carreira com as 3 correntinhas, virando o trabalho e seguindo toda a sequência normal do ponto, tá? Vamos fazer assim até ficar faltando 3 carreiras para nós atingirmos a mesma quantidade de carreiras da parte da frente. Eu vou fazer aqui as minhas, quando estiver faltando essas 3 carreirinhas eu volto com vocês, porque a gente vai ter uma pequena abertura atrás, tá? Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, as minhas carreiras da parte de trás. Vai ficar faltando 3 carreirinhas para igualar aqui com a parte da frente. E agora a gente vai fazer uma pequena abertura aqui na parte central, tá? Que depois a gente vai colocar um botão para facilitar aí na hora que a gente for vestir a peça, tá bom? Então, agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos dividir a nossa peça ao meio aqui na parte de trás, tá? Você vai descobrir aí
qual que é a parte central da tua peça. Se é em um dos pontos baixos ou se é em um dos pontos altos. Você pode fazer o seguinte, você pode dobrar aqui a peça ao meio, essa parte de trás, tá? Alinhar bem os pontos, assim, ó. E aí, essa parte que ficar aqui no centro vai ser a parte central da tua peça, tá bom? Então, você pode fazer dessa forma que é mais fácil, né? Vou tirar um desses marcadores aqui para colocar atrás, ó. Então, eu dividi ao meio, né, dobrei e vi qual que é a parte central. Aqui é o meu centro, é onde vai ficar a minha abertura da parte de trás, tá bom? Então, como eu estou aqui desse lado, ó, eu vou começar a trabalhar a próxima carreira normalmente. Quando eu estiver próximo aqui dessa parte central, eu volto com vocês. Lembrando que essa parte central também pode ser aqui em um ponto alto, tá? Não tem problema, eu vou explicar como que você vai fazer em cada situação. Então, eu vou começar aqui minha carreira normalmente. Quando eu estiver aqui próximo do centro, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu cheguei aqui bem próximo, ó, do meu centro, né? Então, eu vou trabalhar somente até aqui. Do outro lado, eu trabalho até esse outro pontinho aqui do outro lado, deixando a abertura aqui na parte central, tá? Então, se o seu centro tiver dado no ponto baixo, você vai trabalhar exatamente dessa forma, tá bom? Eu vou desmanchar aqui um pouquinho para mostrar como vai ser para quem tiver o centro aqui no centro ponto alto. Então, se você tiver o ponto alto no centro, você vai trabalhar, ó, até esse conjuntinho de 3 pontos antes do ponto central. E do outro lado, você vai trabalhar até esse pontinho alto aqui, ó, tá? Deixando aqui essa aberturinha aqui embaixo, que vai ser a abertura aqui da parte de trás, tá bom? Então, nesses dois casos, aí vocês já sabem como trabalhar, tá bom? Ó, no caso, se aqui fosse o centro, eu trabalharia até aqui. Daí eu já faria as três correntinhas, viraria o trabalho e começaria a fazer a próxima carreira, tá bom? Então, eu faria aqui os 2 pontos, né? Na verdade, a gente precisa fazer assim, ó. Pular esse pontinho e vir aqui no outro, ó, e fazer os 3 pontos, porque essa é a sequência da nossa carreira. Eu ficaria aqui dessa forma. 2 correntinhas, um ponto baixo. 2 correntinhas, aqui no pontinho à frente, 3 pontos altos. E aí, continuaria com o restante da carreira normalmente, tá? Para quem tem ponto alto no centro, as carreirinhas vão ser feitas dessa forma, tá? O mais importante é essa parte final aqui mesmo, né? Porque do outro lado, que é o lado da cava do braço, vai continuar igual, tá? Então, eu vou fazer aqui mais um pouquinho, mais esses 3 pontos. E já vou voltar a carreira como se eu já tivesse finalizado ela, tá? Porque como são 3 carreiras, eu vou mostrar logo como fazer essas 3 carreiras, para quem tem o ponto alto no centro. Terminado lá no final, né, a gente volta trabalhando a carreira seguinte, que vai ser a última, porque são 3, certo? Então, aqui eu faço, nesse primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ó, tá? Ponto alto sobre ponto alto, os 2 pontos no terceiro, faço 3 pontos altos, seguindo a sequência normal da minha carreira, olha só. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas, certo? Vou vir aqui nesse ponto, ó, aqui, e vou trabalhar os 3 pontos altos. Laço o fio, venho na terceira correntinha aqui do pontinho que a gente tem bem aqui no final, né, e faço um ponto alto. Aí a gente termina a carreira, tá? Considerem como se a gente tivesse feito até o final aqui, tá bom? Não é pra fazer só desse tamanho, não. Eu fiz assim só pra ser mais rápido. Então, quem tem ponto alto no centro vai trabalhar as 3 carreiras desta forma, tá bom? Atentando aqui pra esse lado, que é o mais importante, tá? Vou desmanchar agora e vou ensinar como fazer para quem tem aqui o ponto baixo no centro, como é o meu caso, tá? Então, aqui nós trabalhamos, como eu mostrei anteriormente, né? Até o grupinho de 3 pontos aqui, antes do pontinho baixo que está marcado, que é o do centro. Daí, para fazer a próxima carreira, né, para começar, eu faço as 3 correntinhas, viro. Aí, aqui, no mesmo ponto, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Tá? Aí, agora é só continuar todo o restante da carreira normalmente, tá bom?
até ela no final. Vou terminar a carreira, vou começar a próxima, e pra gente terminar a próxima carreira, que vai ser a última, vai ser da mesma forma que a gente terminou a primeira aqui das 3, tá? Então, a gente vai estar voltando com a nossa carreira, vamos fazer aqui os 3 pontos, um ponto alto, e vamos finalizar a carreira com 3 pontos aqui no último, tá bom? Vou fazer essa daqui, a próxima, e volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aquelas 2 carreirinhas. Agora eu vou voltar com uma carreira de ponto baixo pra gente fazer a última, né, que é essa carreira de ponto baixo, pra gente depois fazer a costura, tá? Eu vou trabalhar ponto sobre ponto, igual eu fiz lá na parte da frente, tá? Vou fazer aqui toda a carreirinha e depois eu volto com vocês pra mostrar como vamos fazer o outro lado. Prontinho, pessoal, terminei a carreirinha de ponto baixo, tá? Agora a gente vai fazer desse outro lado da mesma forma que a gente fez no primeiro. Então, eu vou começar aqui de fora pra dentro, tá bom? Fazendo ali o meu ponto baixíssimo, 3 correntinhas, ou ponto baixo e 2 correntinhas, ó. Aqui na correntinha bem da lateral. Mais 2 pontos altos, e vou seguir a mesma sequência lá do primeiro lado, tá? Sem nenhuma diferença. Terminadas as 3 carreiras, eu faço a carreirinha de ponto baixo, tá? Aí, nós concluímos essa parte, vamos fazer na sequência a costura dos ombros, tá? Vou fazer aqui as minhas, já volto com vocês. Aqui, ó, vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez aqui do outro lado, tá bom? Exatamente da mesma forma. Prontinho, pessoal, terminei aqui dos 2 lados, tá bom? Ficamos com a nossa abertura aqui na parte de trás. Agora a gente vai virar a nossa peça do lado do avesso para nós fazermos a costura dos ombros. Prontinho, pessoal, virei a peça do avesso. Peguei aqui o fio que eu deixei já para fazer a costura. Nesse caso aqui, ó, eu contei os pontos que tem na alça, que no meu caso são 22. Contei a mesma quantidade na parte de trás, aí eu vou começar a costura, tá? Já alinhei aqui e vou começar a costura. Aí, se você tiver com o fiozinho aqui na parte de dentro também, você vai também precisar contar os pontos, para que você consiga fazer a costura bem feita e não fique torto, né? Que os pontos eles se encontrem certinho e você fique com a mesma quantidade dos 2 lados, tá? Aí é só fazer a costura até chegar lá no final. Do outro lado também a mesma coisa, tá? Você vai alinhar certinho, vai pegar o fio que você já deixou para fazer a costura, você coloca ele na agulha e vai fazendo a costura ponto a ponto. Depois você arremata esse fiozinho da costura, tá? Vou fazer aqui minha costura dos 2 lados e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, costuras concluídas. Aqui ainda tá do lado do avesso, tá? Mas já concluí. Agora, vou virar pro lado do direito para nós começarmos a fazer os acabamentos. Então, nós vamos começar pelo acabamento aqui da parte do decote. Eu estou aqui na parte de trás, bem no primeiro pontinho aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo, tá? Que é onde a gente vai começar. Aí, nós vamos continuar trabalhando os pontos baixos. Pontinho sobre ponto, tá? Até chegar aqui nessa transição. Trabalhei aqui até o último pontinho, ó. Aqui nessa transição da costura, eu já vou passar para a lateral da parte da frente, ó. Tá vendo? Eu já vou passar em pontos baixos aqui. E vamos trabalhando em pontos baixos, dando toda a volta no decote. Lembrando que não tem o local certo para você colocar os pontos. O importante é que você não deixe com pontos de mais a ponto de embabadar, e nem com pontos de menos a ponto de fechar, tá? Ele tem que ficar retinho, certinho, tá bom? Então, vai colocando aí os pontos baixos para dar toda a volta no decote. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei toda essa parte aqui da frente, do decote, tá? Subi aqui a alça, passei aqui para a parte de trás, tá bom? E agora a gente vai fazer a casinha do botão. É importante que você já tenha o botãozinho que você vai colocar para você saber o tamanho que deve ser a sua casinha, tá? Eu vou fazer aqui 3 correntinhas como o primeiro teste para ver se vai ficar bom, mas eu acho que vai ficar pequeno. Acho que eu vou fazer pelo menos 4 a 5 correntinhas, ó, tá? Porque eu vou colocar um ponto baixo bem aqui no mesmo lugar, ó. Outro ponto baixo.
Aí vai ficar aqui a casinha do botão. Então, você precisa ver se essa quantidade de correntinhas, eu fiz 5, né? Vai ser suficiente para passar aqui por dentro, de forma que não fique nem folgado, nem apertado. Eu acho que eu vou fazer com 4, só para deixar mais firme, não correr o risco de ficar saindo, sabe? Então, fiz com 4 correntinhas, acho que vai dar certo. Deixa eu fazer o teste aqui, ó, pra ver se vai passar, entendeu? Não pode ficar folgado. Acho que vai ficar bom com 4 correntinhas. Se bem que aqui puxou, né? Mas é assim que deve ser. Vai ficar assim, vamos ver se vai passar. Ó, com um pouco de dificuldade, né? Como vocês podem ver. Mas eu acho que vai ficar bom. Porque o crochê, ele acaba folgando, né? Um pouco depois. E eu não gosto que fique soltando, sabe? Quando fica soltando do botão, eu não gosto muito. Então, vou deixar com 4 mesmo. Aí, a gente vai passar aqui por toda essa parte da abertura, tá? Com pontos baixos também, até chegar aqui, ó, no primeiro pontinho que nós fizemos da carreira. Aí, nós vamos trabalhando com pontos baixos aqui, dando toda a volta nessa abertura. Segue aquele mesmo padrão, tá? Não tem um local certo para colocar o ponto, mas você vai trabalhando em pontos baixos, de forma que não fique embabadando nem fechando, tá ok? Ó. Aí, aqui você vai passar normalmente e dar a volta. Prontinho, ó, trabalhei, dando toda a volta aqui. Cheguei aqui e trabalhei um ponto alto, mas no mesmo pontinho que eu fiz o primeiro ponto alto da carreira, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto para fechar. E assim, ó, a gente vai fazer mais uma carreira, né? Eu prefiro fazer mais essa carreira, porque eu acho que fica o acabamento mais bonito. Mas a gente não vai trabalhar por essa parte final. A gente vai começar aqui, tá? Desse lado, e vamos terminar bem aqui nesse último ponto, tá bom? Essa é uma carreira que não vai dar toda a volta. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha em um ponto baixo, tá bom? E vamos começar a trabalhar em pontos baixos novamente. Só que aqui eu vou fazer, vou intercalar com pontos picôs. Então, eu fiz 3 aqui, já vou fazer meu picôzinho de 2 correntinhas e um ponto baixíssimo, pegando aqui as 2 laçadinhas do ponto, tá? Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos. E vou fazer outro picô. Se você quiser fazer o picôzinho só na parte da frente, também pode. Vou fazer ele com 2 correntinhas, só para ele ficar um pouquinho mais discreto, tá? E assim a gente vai trabalhando, 5 pontos baixos, um picô, 5 pontos baixos, um picô, tá? Trabalhando ponto sobre ponto. Se você não quiser trabalhar também os picôs, não tem problema, você pode fazer só os pontos baixos. Eu volto com vocês de lá do outro lado já, no finalzinho da carreira. Prontinho, pessoal. Ó, trabalhei aqui toda a parte do decote, tá? Ó, tá vendo? Dei aqui a volta. E aqui no final, eu parei faltando um pontinho pro último ponto, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo nele, ó. Aí eu faço uma correntinha, puxo o fio e posso cortar. Agora, nós vamos fazer a costura do botão lá do outro lado. Aqui esse fiozinho você vai passar pra trás e vai fazer todo o arremate, tá? Normalmente aqui atrás, ó. Tá vendo? Do outro lado, você vai pegar o seu fio, a sua agulha, o botão, e vai fazer aqui a costura. Não tem segredo, é só costurar mesmo aqui normalmente, tá bom? Prontinho, pessoal, terminei aqui a costura do botão, tá? Agora é só passar aqui por dentro, ó, e fica bem certinho, tá bom? Agora, para concluir nossa aula, nós vamos terminar os acabamentos da nossa blusa, tá? Vamos primeiro trabalhar aqui o acabamento das cavas, e depois nós teremos um relevinho aqui que nós vamos trabalhar nessa linha divisória entre os pontos, tanto na frente quanto também na parte de trás, tá? Então, nós vamos começar aqui nessa parte que fica embaixo do braço, onde a gente já tem os pontos baixos. A gente vai colocar aqui mais ou menos no meio, tá? Essa primeira carreirinha vai ser toda em pontos baixos, então, já começamos aqui embaixo. Eu acabei pegando a agulha errada, não é a 2, é a 2,5. Por isso que meu fio tava desfiando, né? Tava com a agulha que não é compatível para esse fio. Agora sim. Vamos começar aqui com pontos baixos. Se você quiser esse fiozinho aqui, você já pode passar ele aqui pra frente, pra você já ir trabalhando os pontos baixos sobre ele, já deixando ele arrematado.
E vamos fazer essa carreira completa de pontos baixos ao redor de toda a cava. Se você tiver outros fios aqui, ó, por exemplo, eu tenho fiozinhos aqui, eu também vou trabalhar os meus pontos baixos sobre eles, para que eles também já fiquem arrematados e eu fique com menos nós nessa parte, tá? Aqui, meus amores, vocês vão subir com pontos baixos, não tem segredo. Vai colocando os pontos baixos de forma que o teu decote, perdão, a tua cava, ela não feche e nem fique embabadando os pontos, tá? Ou seja, não fique com pontos demais. Vai trabalhando aí os pontos baixos de forma que fique retinho. Porque isso aí vai variar também de acordo com a tensão do teu ponto. Então, vai fazendo aí, vai vendo se tá ficando retinho, tá? Vou fazer aqui toda a minha carreira e já retorno com vocês lá no final. Prontinho, pessoal. Ó, fiz aqui toda a carreirinha de pontos baixos, tá? Já finalizei com o ponto baixíssimo e agora a gente vai fazer a nossa última carreira. E nós vamos trabalhar pontos baixos nessa carreira somente nesses pontos aqui, ó, que estão sobre essa parte desses pontos aqui de base, tá? Nas laterais aqui, tanto de um lado quanto do outro, nós vamos trabalhar um outro pontinho. Então, eu vou começar a minha peça com uma correntinha, um ponto baixo no mesmo ponto, tá? Eu vou trabalhar pontos baixos até chegar ali naquela divisão. Ó, bem aqui, tá? Na sequência, eu já tenho os pontinhos da lateral, e aí eu já vou trabalhar em um outro ponto, que é bem fácil também. Então, aqui onde eu estou mesmo, eu vou fazer 2 correntinhas, e no ponto de base eu vou fazer 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, os 2 pontos à frente, no terceiro eu faço um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. E a gente vai trabalhar nesse pontinho por toda a volta, até chegar aqui mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Nos pontos seguintes, a gente vai voltar a trabalhar em pontos baixos até finalizar. Então, eu vou trabalhar aqui toda a volta, quando eu estiver aqui bem próximo dessa parte final, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui do outro lado, ó, tá vendo? Agora, eu vou terminar aqui a carreirinha com pontos baixos. Então, eu trabalhei até nessa divisão. Pode ser que fique um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá bom? Dependendo aí da quantidade de pontos que você tem, mas, no geral, você vai seguir esse padrão. Aí, você vai agora terminar a carreira com pontos baixos, até chegar ali no último ponto, aí você finaliza com um ponto baixíssimo e pode cortar o fio, tá? Eu gosto de fazer uma correntinha a mais e cortar o fio dessa forma. Agora, pessoal, a gente vai fazer tudo novamente do outro lado, pra ficar o acabamento igual dos dois lados. Quem desejar colocar uma manga na blusa, vai poder fazer isso tranquilamente, tá? Então, eu vou dar a dica agora para quem quiser colocar manguinha na blusa. Você vai fazer primeiro acabamento de pontos baixos em toda a volta, depois você vai vir com esse mesmo pontinho aqui, ó, da parte da pala, e aí você vem com esse mesmo pontinho aqui, trabalhando, tá? De forma circular, para você ter a sua manguinha, tá bom? Então, para quem quiser fazer uma manguinha também é possível usando esse mesmo pontinho aqui, ó, tá bom? Aí, para trabalhar de forma circular, você pode começar o teu ponto por esse ponto alto aqui, ó. Você começa por ele, aí faz o restante da carreira, aí você vai terminar no ponto alto de novo. Aí, para subir a carreira seguinte, vai ser mais tranquilo, que você já vai ter aqui o ponto alto, você pode subir as 3 correntinhas e continuar o trabalho em círculo, entendeu? Então, se você for fazer a manguinha e para trabalhar o ponto em círculo, começa aqui, ó, por essa parte do ponto, tá? Onde você tem um ponto alto, para facilitar depois você fazer, subir as carreiras em circular, tá? Eu vou fazer aqui o meu acabamento lá do outro lado, aí eu volto pra gente fazer aqui o biquinho sobre essa divisão dos pontos. Prontinho, pessoal, terminei o acabamento aqui do outro lado, ó, ficando assim. Aqui atrás eu também já fiz o biquinho, que eu vou ensinar pra vocês a fazer na parte da frente, e atrás é só fazer a repetição dele, ó. Então, fica bem bonitinho, porque ele esconde essa transição entre os pontos, né? Então, fica bem bonito mesmo, tá? É bem tranquilo, é o mesmo pontinho que nós trabalhamos ao redor da cava, só que agora a gente vai trabalhar em uma carreira só, tá bom? Nós vamos começar bem aqui, ó, onde começa o ponto, e vamos trabalhar até do outro lado, onde termina esse ponto, tá? Esse ponto aqui de cima da nossa pala, tá bom? É preciso atenção, porque nós vamos trabalhar nos pontos
que já estão trabalhados nessa carreirinha de ponto baixo que a gente fez para subir essa parte de cima e mudar o ponto. É nessa carreira de ponto baixo que nós vamos trabalhar também. Mesmo que aqui a gente já tenha, né, os pontinhos trabalhados, tá bom? Então, você vai vir aqui bem na lateral, ó. De preferência nesse pontinho aqui, que tem o ponto, ó, bem da lateral dessas carreiras de cima. Você vai vir aqui nele, ó, na base dele, tá? Nesse aqui você vai pegar dessa forma, porque ele já tá trabalhado, então você pega aqui para começar a trabalhar a carreira. Aí nós fazemos um ponto baixo, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui pegando no mesmo ponto. Pronto. Agora eu pulo 2 pontos de base, ó. Você vai precisar prestar atenção. 1, 2, no terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Olha só. 2 correntinhas no mesmo ponto, 2 pontos altos. Pulo 2 pontos, ó. Aqui, ó. 1, 2, no terceiro, que é onde está trabalhado esse grupinho aqui, ó. Você vai fazer assim por baixo, ó, tá vendo? Vai colocar o teu ponto baixo. Então, é por cima dos pontinhos mesmo. Faço 2 correntinhas, 2 pontos altos pegando aqui no mesmo ponto. Pulo 2 pontos de base, ó. 1, 2. No terceiro, vou fazer o ponto baixo. Assim a gente vai seguindo. É uma carreirinha que vai demorar um pouco mais, porque ela precisa de mais atenção pra gente ir colocando os pontos nos locais certos. Eu vou trabalhar aqui toda ela e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui ao final, ó. Tá vendo? Onde eu parei? Bem no finalzinho mesmo, onde a gente tem essa carreirinha aqui que sobe, tá vendo, ó? Bem na lateral. Fiz o meu ponto baixo, agora eu posso fazer um ponto baixíssimo aqui à frente, ó. Na verdade aqui ficou bem difícil, né? Mas se você tiver como aí, faça um pontinho baixíssimo. Acho que eu vou já cortar o meu fio aqui mesmo. Mas se você tiver aí como fazer, você faça o ponto baixíssimo, corte o fio, tá? Agora é só fazer a mesma coisa lá na parte de trás. Depois você vai passar esse fiozinho aqui para a parte de dentro e vai fazer os arremates necessários aqui na parte de dentro, tá bom? Prontinho, pessoal, concluímos o nosso trabalho aqui na parte de cima, certo? Eu não vou fazer acabamento aqui na parte de baixo, eu acho bem mais bonito aqui dessa forma que está. Mas se você quiser fazer o acabamento, faça uma carreirinha de ponto baixo aqui, tá? Você pode até fazer igual você fez aqui, ó, na cava do braço, uma carreira de ponto baixo, depois uma carreira desse pontinho, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, eu acho que fica bem mais bonito, mas é um gosto pessoal, tá bom? Se você quiser fazer o acabamento, pode fazer. Assim nós concluímos o nosso trabalho. Se você chegou até aqui e ainda não deu o seu like nessa aula, por favor, deixe o seu gostei. Inscreva-se aqui no canal para você receber mais conteúdo gratuito, tá bom? Um forte abraço e até as próximas aulas.